Essa frase de Nicolau Maquiavel pode parecer dura à primeira vista, mas ela revela algo importante sobre a natureza humana. Muitas pessoas acreditam que serão respeitadas apenas sendo educadas, compreensivas e evitando conflitos. Só que, na prática, o comportamento das pessoas ao nosso redor costuma seguir outra lógica. O respeito raramente nasce apenas da boa intenção. Ele nasce da forma como sua presença é percebida pelos outros. Existe um momento silencioso em quase toda a interação social que define como as pessoas vão te tratar dali em diante. Esse momento não acontece quando surge uma discussão ou quando alguém levanta a voz. Ele aparece muito antes disso, em situações pequenas que quase passam despercebidas. Pode ser uma piada atravessada, um comentário condescendente ou alguém falando por cima de você durante uma conversa. São detalhes simples, mas que dizem muito sobre a dinâmica de respeito em qualquer ambiente. Muitas pessoas acreditam que o desrespeito acontece por azar ou porque existem pessoas mal educadas no mundo. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. O desrespeito quase sempre começa como um teste silencioso. As pessoas observam sua reação, medem sua postura e tentam entender até onde podem avançar com você. E muitas vezes, sem perceber, acabamos respondendo a esses testes de maneiras que enfraquecem ainda mais nossa posição. Alguns tentam resolver isso sendo ainda mais educados, ainda mais compreensivos, imaginando que a gentileza constante vai ensinar os outros a respeitar seus limites. Outros fazem o caminho oposto e explodem diante da primeira provocação, acreditando que a agressividade vai resolver o problema. O curioso é que essas duas reações costumam produzir exatamente o mesmo resultado: mais testes, mais provocações e mais situações desconfortáveis ao longo do tempo. Foi observando esse tipo de comportamento humano que Maquiavel chegou a algumas conclusões desconfortáveis, mas extremamente realistas. Ele percebeu que o respeito não depende apenas da intenção de ser uma boa pessoa. Ele depende principalmente da forma como os outros interpretam sua presença. Quando seus limites são claros, as pessoas se ajustam naturalmente. Quando não são, o mundo continua testando até onde pode ir. É exatamente aqui que surge o que podemos chamar de método sombrio de Maquiavel. Não sombrio porque seja cruel ou manipulador, mas porque ele atua em uma parte da interação humana que raramente é ensinada. Ele não depende de confrontos dramáticos, nem de discursos longos exigindo respeito. Ele funciona através da postura, da reação correta no momento certo e da capacidade de retirar acesso quando alguém ultrapassa um limite. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que muitas pessoas começaram a evitar ambientes sociais, mesmo sem perceber exatamente o motivo. Vai descobrir o princípio simples que faz o desrespeito perder força quase imediatamente. E também vai aprender como aplicar esse método em situações comuns da vida. No trabalho, em encontros sociais, em família ou até entre amigos que às vezes ultrapassam limites sem perceber. Porque eliminar o desrespeito não significa viver em conflito com o mundo. Significa desenvolver uma presença que naturalmente estabelece fronteiras. Uma presença que faz certas atitudes simplesmente deixarem de acontecer. E quando você entende como isso funciona, algo muda de forma imediata. O respeito deixa de ser algo que você tenta conquistar e passa a ser algo que naturalmente surge ao seu redor. Muitas pessoas começaram a evitar certos ambientes sociais sem perceber exatamente quando isso aconteceu. No início parece apenas cansaço ou falta de vontade de sair. A pessoa diz que prefere ficar em casa, descansar ou evitar lugares cheios. Mas na maioria das vezes existe algo mais profundo acontecendo. Não é que ela odeie pessoas. O que realmente acontece é que ela está cansada de lidar com pequenas situações de desrespeito que se repetem. Essas situações raramente começam de forma grande ou dramática.
Elas aparecem em detalhes que parecem pequenos demais para gerar conflito. Uma piada que atravessa um limite, mas todos tratam como brincadeira. Um comentário condescendente que diminui sua opinião. Ou alguém falando por cima de você, como se sua presença fosse apenas um detalhe na conversa. O problema é que o desrespeito quase nunca chega como um ataque direto. Ele começa como uma infiltração. Primeiro aparece uma pequena fissura na dinâmica da relação. Algo que parece não valer a pena discutir. Depois surge novamente em outro momento, talvez com outra pessoa ou em outro ambiente. Quando ninguém percebe, aquilo que parecia apenas um detalhe começa a se repetir. Em muitos desses momentos, existe um instante importante que passa despercebido. É quando você sente que algo não está certo, mas decide não dizer nada para evitar desconforto. Talvez para manter a paz, talvez para não parecer exagerado. Só que cada silêncio sem limite claro acaba ensinando algo para quem está ao redor. Ele ensina que sua presença pode ser interrompida sem consequência, que sua opinião pode ser ignorada, que certas atitudes podem atravessar seus limites sem gerar reação. Aos poucos, algumas pessoas começam a agir como se esse comportamento fosse normal. E sem perceber, a dinâmica do ambiente muda. Depois de um tempo, isso gera uma sensação estranha. Antes mesmo de sair de casa, você já imagina como certas conversas vão acontecer. Certos ambientes começam a parecer cansativos. Não porque você odeia socializar, mas porque sente que precisa estar sempre se defendendo ou se adaptando. E então surge a solução mais fácil. Evitar. Evitar lugares, evitar encontros, evitar certas pessoas. Durante um tempo, isso até parece funcionar porque o desconforto diminui. Mas na verdade o problema não foi resolvido. Ele apenas deixou de aparecer porque você saiu do ambiente onde os testes acontecem. E é exatamente aqui que a verdadeira mudança começa. Porque o problema nunca foi sair de casa ou conviver com pessoas. O problema era entrar nesses ambientes sem um método para lidar com esses testes. E quando você entende esse método, a dinâmica muda completamente. Existe um princípio simples que muda completamente a dinâmica de muitas interações sociais. O desrespeito perde força quando encontra alguém que não reage com pressa, não implora por aprovação e não se deixa levar pela emoção no primeiro teste. Isso pode parecer simples, mas é algo raro de ver. A maioria das pessoas responde automaticamente quando se sente provocada. Quem provoca ou tenta diminuir alguém geralmente espera duas reações específicas. A primeira é a submissão. A pessoa ignora o que aconteceu, ri para aliviar o clima ou simplesmente finge que não percebeu. Isso sinaliza que o limite pode ser atravessado novamente no futuro. A segunda reação esperada é a explosão emocional. A pessoa responde com irritação, entra em discussão ou tenta provar imediatamente que está certa. Isso pode parecer força no momento, mas muitas vezes faz o provocador sentir que conseguiu exatamente o que queria: tirar você do equilíbrio. Curiosamente, as duas reações favorecem quem provocou. A submissão mostra que o limite pode ser ultrapassado. A explosão emocional mostra que você pode ser facilmente manipulado. Em ambos os casos, o teste funcionou. O método sombrio quebra esse roteiro de uma forma muito mais simples. A primeira parte dele é não reagir com pressa. Quando surge um comentário atravessado ou uma provocação, a resposta não precisa ser imediata. Alguns segundos de silêncio já mudam completamente o clima da interação. A segunda parte é sustentar sua presença com calma. Um olhar firme, uma postura tranquila e uma resposta curta tem muito mais peso do que longas explicações. Muitas vezes, esse pequeno momento de estabilidade já faz a outra pessoa perceber que ultrapassou um limite. A terceira parte é retirar acesso quando alguém insiste em ultrapassar esses limites.
Em vez de discutir cada detalhe, você simplesmente reduz a proximidade, a atenção e a disponibilidade para aquela pessoa. Isso comunica algo muito claro, sem necessidade de confronto. Quando alguém engole tudo, vira território livre. Quando alguém explode, perde posição. Mas quando alguém observa, mantém calma e corta acesso com naturalidade, a dinâmica muda. E é nesse momento que o respeito começa a surgir quase imediatamente. Quando esse princípio é aplicado na vida real, as mudanças começam a aparecer em vários ambientes do dia a dia. Muitas pessoas acreditam que esse tipo de postura funciona apenas em teoria. Mas na prática, ele aparece justamente nas situações mais comuns da vida social. Em encontros sociais, por exemplo, muitas pessoas entram no ambiente com a necessidade de agradar todo mundo. Tentam participar de todas as conversas, evitar qualquer desconforto e manter sempre um clima leve. Só que essa postura muitas vezes abre espaço para pequenas invasões. Quando você deixa de sentir a obrigação de agradar todos ao redor, algo muda na forma como as pessoas interagem com você. Sua presença se torna mais estável. Você não precisa dominar a conversa nem provar seu valor o tempo todo. Apenas manter calma e postura já muda a leitura que o ambiente faz de você. No trabalho, isso fica ainda mais evidente. Existem ambientes onde interrupções, críticas disfarçadas ou tentativas de diminuir colegas acontecem com frequência. Quem tenta se explicar demais ou justificar cada posição geralmente perde autoridade. Falar menos e escolher melhor as palavras costuma ter muito mais impacto. Uma resposta curta e firme transmite muito mais segurança do que um discurso longo tentando convencer os outros. Em relações familiares, o desafio pode ser ainda maior. Muitas pessoas acreditam que proximidade significa aceitar qualquer comportamento. Mas estabelecer limites com calma e consistência muda completamente a dinâmica dessas relações. Entre amigos acontece algo parecido. Algumas brincadeiras atravessam limites e acabam virando formas de desrespeito disfarçado. Quando alguém deixa de aceitar isso de forma automática, o comportamento ao redor começa a mudar. O mundo lê sinais antes mesmo de ouvir argumentos. Postura, calma e consistência comunicam muito mais do que longas explicações. E quando você aprende a governar sua presença dessa forma, algo curioso acontece. As pessoas começam a pensar duas vezes antes de ultrapassar seus limites. O desrespeito raramente começa de forma grande ou dramática. Ele aparece em pequenos testes que passam quase despercebidos no dia a dia. Um comentário atravessado, uma interrupção constante ou uma tentativa sutil de diminuir alguém em público. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que definem como as pessoas passam a enxergar sua presença ao longo do tempo. Cada reação comunica algo sobre seus limites. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que a melhor solução era ser ainda mais compreensivo, ainda mais paciente e evitar qualquer tipo de conflito. Mas na prática, isso muitas vezes apenas abre espaço para novos testes. Maquiavel observou algo simples sobre a natureza humana. O respeito não nasce apenas da intenção de ser uma boa pessoa. Ele nasce da forma como seus limites são percebidos pelas pessoas ao seu redor. Quando sua presença comunica calma, firmeza e fronteiras claras, o comportamento ao redor muda naturalmente. As pessoas começam a ajustar a forma como falam, como se aproximam e como se comportam ao seu redor. Isso não significa viver em conflito com o mundo. Significa apenas entender como as dinâmicas humanas realmente funcionam e usar essa compreensão para proteger sua própria presença. Agora a pergunta é simples. A partir de hoje você vai continuar ignorando esses pequenos testes ou vai começar a responder de forma diferente? Porque quando sua presença comunica limites com clareza, algo muda imediatamente.
O respeito deixa de ser algo que você precisa pedir e passa a ser algo que naturalmente aparece ao seu redor.